festa do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. Apesar de muitos, somos um só pão, um só corpo. 1 Coríntios 10, 17. Eucaristia, princípio vital da comunhão cristã. A festa remonta ao século XIII. A última metade do século XII e a primeira metade do século XIII foram um tempo de contradições em torno do mistério eucarístico e do sentido da comunhão. Havia grande descuido com os tabernáculos e alfaias sagrados, o que denotava dúvidas sobre a presença real de Jesus na Eucaristia, sobretudo fora da celebração, ou seja, nas espécies sagradas, nas espécies eucarísticas, guardadas nos tabernáculos. O Quarto Concílio de Latrão, 1215, se ocupou do tema. São Francisco de Assis passou a seus frades um grande respeito para com Jesus presente nos tabernáculos e prescreveu cuidados especiais para com os vasos sagrados, altares e sacrários. Santo Antônio enfrentou os cátaros e albigenses que não acreditavam na presença do Senhor Eucarístico. Dessas pregações se conta o milagre da disputa pública entre Santo Antônio e um douto albigense. O herege propôs a Santo Antônio deixar um burro 3 dias sem comer. Passado esse tempo, ele traria feno ao burro e Santo Antônio viria com a Eucaristia. Se o burro deixasse de comer em respeito à hóstia consagrada, ele acreditaria. E na praça pública aconteceu o resultado. O burro dobrou joelhos diante da Eucaristia. O fato não precisa ser histórico. Tão rico é seu simbolismo. O Papa Pio IX, em 1849, em agradecimento ao feliz retorno do exílio, instituiu a festa do preciosíssimo sangue de Cristo e a fixou no dia 1º de julho. A reforma litúrgica efetuada depois do Concílio Vaticano II uniu as duas festas. A festa de hoje passou então a chamar-se Solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo e se celebra ou na quinta-feira, depois da festa da Santíssima Trindade, ou no domingo seguinte. Raiz e ápice da comunidade. A festa de hoje poderia ser chamada a festa da presença de Jesus, de Jesus Cristo na comunidade cristã. Por isso mesmo se faz a procissão do Santíssimo, passando pelas principais ruas da cidade, especialmente ornamentadas. Celebra-se, sim, a presença de Cristo na hóstia consagrada, mas se celebra, sobretudo, a Eucaristia como raiz e ápice da comunidade.
Lumen Gentium, número 11. Raiz porque, como a planta, a comunidade se alimenta e cresce através da Eucaristia, pão da vida. João 6:35. Ápice, ponto mais alto, porque a comunidade não tem outra coisa mais preciosa, nem outra escada mais segura para encontrar-se com o seu Deus e entrar na comunhão com Ele. Cristo sempre presente na comunidade. Quando Jesus, Filho de Deus, se encarnou no seio de Maria e nasceu na noite de Natal, tinha uma presença física na comunidade de seu tempo. Presença que se percebia por um ou por todos os sentidos do corpo. O exemplo do apóstolo Tomé é muito ilustrativo. Se não vir nas mãos os sinais dos cravos e não puser meu dedo em suas chagas, não acreditarei. João 20:25. Queria ver com os olhos do corpo e apalpar com o tato a presença física. Jesus lhe diz: felizes os que não viram e creram. João 20:29. Porque depois da ressurreição e da ascensão de Jesus, não há mais presença física de Jesus na terra, embora ele continue presente na comunidade. Estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Mateus 28:20. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Mateus 18:20. A presença de Jesus na comunidade não é perceptível pelos sentidos. Disse-o bem Santo Tomás de Aquino: vista, tato, gosto jamais te alcançam. De que presença se trata então? Há 2 outros modos de Cristo estar presente no meio da comunidade. Uma que chamamos de presença espiritual. Como Deus, Jesus está presente em toda parte. A semelhança do vento, sopra onde, quando e como quer. João 3:8. Como Redentor, está presente e sempre operante na comunidade, porque Ele é a cabeça viva de um corpo vivo que é a Igreja. Somos o corpo vivo do Senhor. Romanos 12:5. Estamos integrados numa única construção harmoniosa. Efésios 2:22. Em que Cristo é o fundamento e é tudo para todos. Essa presença dinâmica acontece de modo muito particular nos atos litúrgicos, tanto na pessoa do ministro, quanto na palavra que é anunciada e no ato de louvor, pedido e adoração que sobe ao céu. Podemos dizer que toda oração que fazemos passa por Jesus para chegar ao seu destino. E ao chegar aos céus, nossa oração já não se distingue da oração do próprio Jesus.
A outra presença de Jesus que também escapa aos sentidos é a presença no pão e no vinho consagrados. Os nossos sentidos alcançam os sinais, não a presença. A essa presença chamamos de presença sacramental. Embora de forma misteriosa, isto é, acima da compreensão humana, é uma presença real e verdadeira. Ensina o Catecismo da Igreja Católica. O modo de presença de Cristo sob as espécies eucarísticas é único. Ele eleva a Eucaristia acima de todos os sacramentos e faz com que ela seja como que o coroamento da vida espiritual e o fim no qual tendem todos os sacramentos. No Santíssimo Sacramento da Eucaristia estão contidos verdadeiramente, realmente e substancialmente o corpo e o sangue, junto com a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, e por conseguinte, o Cristo todo. Esta presença chama-se real, não por exclusão, como se as outras não fossem reais, mas por antonomasia, porque é substancial e porque, por ela, Cristo, Deus e homem, se torna presente completo. A Eucaristia faz a comunidade. A Eucaristia é o coração da comunidade cristã. Seja no sentido de ser a parte central que une a todos, seja no sentido de ser, como faz o coração, a distribuidora do sangue da vida comunitária. Assim como podemos dizer que sem a Eucaristia a comunidade perderia sua força de ser, também podemos dizer que sem a Eucaristia a comunidade jamais chegaria a ser um só coração e uma só alma. Atos 4:32. Uma comunhão com Deus. João 17:21. É a Eucaristia que faz a comunidade. A passagem do Cristo sacramentado pelas ruas da cidade hoje deve refazer na sociedade o sentido da vida diária, o sentido do trabalho, o sentido de suas obras de caridade e filantropia. A rua tem muito mais a ver com atividades do que com contemplação. O Cristo sacramentado hoje em plena rua, à frente dos negócios, bares, fábricas e casas, recorda que atividade e contemplação constituem um binômio vital, inseparável e fecundo. Nosso trabalho não está separado da oração. A oração não é fuga da atividade. Na oração encontramos o verdadeiro sentido do trabalho. No trabalho celebramos a Eucaristia da vida. Está no livro de Frei Clarencio Neotti, Ministério da Palavra, ano A. É claro que não vamos desmerecer
todo o trabalho, todo o carinho com que as pessoas, os fiéis, preparam o ambiente, seja interno ou fora das igrejas, propriamente dito, nas ruas, os enfeites. É preciso tomar cuidado para que não se esqueça o essencial. A decoração, embora se admite uma concorrência, para ver quem que enfeita melhor, mas não pode parar por aí e não pode criar rixas entre grupos ou entre comunidades para ver quem que vai enfeitar melhor, senão acaba perdendo o sentido sagrado. Como estímulo, sim, para que os grupos busquem cada vez mais um aperfeiçoamento como estímulo, mas que isso não venha trazer discórdias, rixas, brigas, entre os grupos, entre as comunidades. É um meio pelo qual são congregadas muitas forças e pessoas que não tinham ou não têm nenhuma ligação com a comunidade, a partir desse trabalho, percebe que ela pode estar presente em outras atividades permanentes na comunidade e não só na festa de Corpus Christi. Então isso é muito importante. Eu não estou me posicionando contra os enfeites, contra tudo aquilo que se faz para se tornar ainda mais brilhante a festa de Corpus Christi. Só chamo a atenção para esta questão, que não se torne apenas um concurso, para ver quem que enfeita melhor. Nada disso. É um trabalho que vai mostrar a união das pessoas, o desejo de oferecer o melhor de si, do seu grupo, da sua comunidade, sem hostilizar outros grupos e outras comunidades. Isso é muito importante. E o fato de manifestarmos a nossa fé na Eucaristia não é nenhum desrespeito às outras religiões, sejam elas cristãs ou não, que não venham ou que não manifestam a fé na Eucaristia. Todos nós temos direito de ir a público e manifestar a nossa convicção, mas que isso seja feito dentro de uma harmonia, de tal forma que a nossa presença não se torne insulto, mas sim o Evangelho vivo. E o Evangelho vivo é sempre um convite a quem quer que seja, mesmo aos cristãos católicos, para que se tornem mais efetivos na vivência de sua fé, como aos outros. É um convite. Cristo não se impõe, e nenhuma igreja deve se impor, mas deve testemunhar a sua fé. Nós testemunhamos a fé em Jesus Eucarístico, que é união, que é agregação e não dispersão, que é a manifestação da salvação e não da condenação, que é a manifestação da inclusão e não da exclusão, que realmente a festa de Corpus Christi, do corpo de Deus, do sangue e do corpo de Jesus Cristo, seja para nós motivo
de orgulho no bom sentido. Não por sermos os melhores, jamais, mas por termos a coragem de apresentar publicamente, né, a nossa fé. E alguém poderia dizer que isso é muito fácil, né, dentro de um grupo. Pois é, mas isso é para nos motivar a sermos autênticos, seja em grupo ou seja individualmente. Amém.